Amor, Oi? tem receita hoje? Tem. Qual é? Ah, aguarde. E vamos ver. Oi, gente! Oi! Tudo bom? Olá! Hoje o nosso vídeo não é de receita. Não. Não é de receita. É de quê, Maria? Vai ser outra receita Receita de quê? de bênçãos. De Fé. receita de fé. Fé e ação. Gente, vocês têm visto vídeos nossos com algumas receitas saudáveis, né? Vocês estão vendo aí. Mas tem um motivo para a gente ter essas receitas. E se você conhece o nosso canal, sabe que a gente mudou a alimentação. Os nossos vídeos antigos não são iguais aos nossos vídeos novos. E teve um propósito dessa mudança, e é isso que a Mazé quer falar um pouquinho com vocês agora. E vou ficar aqui só fazendo entrevista a ela assim, sabe? Ela que vai falar. Muito bem, olá, gente. Bom, em algumas receitas nossas, feitas aqui, aquelas receitas simples, fáceis, alguns ingredientes o Givaldo fala, isso aqui eu não vou colocar por conta da Mazé. E eu quero explicar a vocês o motivo. Bom, em 2018, né, eu tive uns problemas de saúde, assim, foram se agravando. E quando foi, assim, nos meados de 2018, né, eu tive um problema no fígado. E eu fazendo tratamento mesmo natural, mas eu não me sentia bem. Mesmo sendo natural, que é lento, né, que as pessoas sabem que é lento. E aí eu comecei a orar às madrugadas a Deus para ficar boa, né? Porque mesmo eu comendo as comidas saudáveis, ainda não me sentia bem, né? A gente tinha mudado todo nossa alimentação, mas eu ainda não me sentia bem. Por quê? O fígado, a gente sabe que algumas comidas que contém, por exemplo, oleosidade e tudo, não comi. Tudo bem. E comecei a orar e a clamar a Deus às madrugadas por cura. Foi aí que uma amiga minha, a Esther, uma grande amiga minha. Oi, Esther. Oi, Esther, beijos, viu? Amo você. A Esther chegou um sábado lá na minha igreja, que ela disse que sentiu o desejo no coração de nos visitar. E aí, quando ela chegou, porque a igreja que ela frequenta é pertinho da casa dela, e ela com 2 filhos, o transporte era uma moto. Eu digo, menina, que bênção você está aqui. Ela disse, pois é, eu senti o desejo hoje de vir. Foi aí quando tudo começou, né? Ela me apresentou um projeto de saúde pelo WhatsApp, que era com o Dr. Paulo Ribeiro. Que ele mesmo fala que não é doutor, mas Que não é doutor, a gente é doutor, né? Ele é nutricionista, ele é cozinheiro, é terapeuta É o doutor na área da de alimentação saúde. natural, mas chama de doutor. É, carinhosamente. Ó, aqui, deixa eu ver, acho que é aqui. Aqui vai estar aqui o canal dele aqui, ó, se você quiser visitar, tá? Comendo Pasto. Depois no final a gente vai ter mais um pouquinho de comercial dele. Pronto. E aí ela me apresentou, né, que era com ele e com a Aurora, uma grande amiga nossa, ela hoje faz parte da nossa família, né, a Aurora, Dr. Paulo. E aí, pronto, né, aí eu me coloque nesse grupo, aí o grupo começaria no mês de outubro para novembro, mais ou menos isso. É. E nós não conseguimos fazer, porque foi justamente no período de Natal, era almoço, era jantar e tudo. Mas nós fizemos uns 15 dias, nós gostamos, e a gente colocou no coração que após o Natal nós iríamos começar. E foi aí que tudo começou. E eu fiz 4 meses, né? E em 2019, os 4 meses de crudívero. Para a honra e glória do nosso Deus, fiquei curada do problema do fígado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? E assim, a disponibilidade do Dr. Paulo nos passar, né, através do WhatsApp, as dicas de como Deus nos ama e como Ele quer que seus filhos sejam felizes e saudáveis, né? E aí, quando eu terminei os 4 meses de dieta crua, me apresentou em seguida, né? Aí eu fiquei no
meio a meio. Misto. Metade cru, né? Metade cozido. cru e metade cozido. Aí me apresentou algumas dores abdominais. Que assim, para algumas mulheres, era normal que eu perguntava para as minhas amigas, gente, eu tô com as dores abdominais e está me incomodando muito. Ah, mas isso é normal, deve ser algum cistozinho. Eu digo, normal? Cisto não é, que eu nunca tinha sentido nada. E aí procurei, relutando. Aí no mês de agosto do ano passado, que agora está fazendo, esses dias está fazendo 1 ano, eu procurei a ginecologista, né? E quando eu cheguei lá, ela se assustou. Porque eu falei, né, que tinha dores abdominais, aquela coisa toda, eu falei tudo. E ela foi me examinar. E aí ela descobriu um cisto muito grande, gente, 71 ou 74 centímetros. Era enorme. Eu disse, doutora, eu estou com o quê? Uma manga, um melão dentro de mim. Ela disse mais ou menos isso, uma manga, eu acho que o tamanho de uma manga. Eu digo, ai meu Senhor. Gente, onde estava esse cisto? Porque, olha, não aparentava. Eu olhava, ela olhou para mim e disse, menina, eu tenho mais de 30 anos de profissão e eu nunca vi um cisto desse tamanho. Gente, esse cisto ele poderia se romper, se estourar, me dar uma infecção e morrer. Mas Deus tem planos na minha vida, né? Amém. E aí, imediatamente, ela me encaminhou para um cirurgião. E eu fui para o cirurgião, até ele se assustou. Aí ele disse, você tem que ter repouso absoluto. Eu disse, doutor, eu já fiz tanta coisa que eu fazia faxina, trabalhava, dona de casa, né? Eu sou professora, aí tem os alunos, e aquilo tudo, aquele movimento todinho, uma atividade. Fazia natação, porque o exercício físico que eu mais amo na vida é nadar. Então, meu esporte é natação. Então, natação 2, 3 vezes na semana, movimento, tudo. Eu digo, doutor. Aí ele disse, pare tudo e absoluto. E ele ia fazer uma viagem para um curso lá. Eu sei que foi uma viagem que ele fez de 1 semana, né, para se especializar. E ele disse, olha, se não fosse essa semana você iria fazer a cirurgia, porque tem que ser urgente. Tudo bem. Resumindo, fiz a cirurgia, né? Retirei o cisto e o ovário esquerdo, porque ele estava tão agarradinho no ovário, assim, bem juntinho, que teve que tirar o ovário também do lado esquerdo. Pronto. Me recuperei. Isso foi eu me operei no mês de setembro, que agora vai fazer 1 ano, dia 19 de setembro faz 1 ano. Por sinal, hoje é 8 de agosto de 2020. Aí isso foi em 2019, viu? Ano passado. Aí passou, né? Graças a Deus, estou bem. Só que nos meus exames que a doutora passou, eu me queixava que algumas vezes as minhas fezes vinham com sangue, né? Raios de sangue e tudo. E o médico, quando foi o cirurgião que fez a cirurgia do cisto, ele perguntou como era e tudo. Ele disse, não, isso aí a gente vê outra hora. O foco agora é esse cisto que está enorme, ele a qualquer momento ele pode se romper. Tudo bem. E eu relutei fazer endoscopia, que a médica passou. Relutei, gente, eu orava, eu clamava, eu chorava, eu não queria fazer aquele exame, Chorava mesmo? Chorava como uma criança. A Aurora, mas você tem que fazer esse exame, é um exame, meu Deus. Assim, a gente conhece o nosso corpo, não é verdade? E o nosso corpo, ele fala quando não está bem. E eu sabia que tinha algo estranho, porque quando você ia para algumas explicações de sangue nas fezes, são tumores. E eu digo, meu Deus, eu tô com... Quando a gente ia lá no Dr. Google, que era o único doutor que ela ia, o Dr. Google não falava nada bom. E eu me assustava. Eu disse, Givaldo, eu tô com uma coisa ruim. E ele disse, que coisa ruim? Eu digo, tem alguma coisa estranha dentro de mim. Isso já chegando em novembro para dezembro. Aí eu lembrei da fala do Dr. Paulo Ribeiro,
Que não é doutor. Que não é doutor. Ah, ô, Paulo. Desculpa aí, Paulo. Desculpa é, aí, o, mas é o hábito. Mas as instruções do Paulo Ribeiro que me fortaleceu, Paulo, foi uma bênção. Quando você declarou em alguns dos seus vídeos, que você declara assim abertamente, que uma dieta crua, ela cura qualquer tipo de câncer. Primeiramente, quem cura é Deus, gente. Gente, olha, é Deus. A alimentação, ela faz parte do processo de cura. É o remédio de Deus. É o remédio de Deus. E eu me determinei, que eu sabia que tinha alguma coisa estranha dentro de mim, e eu clamava às madrugadas ao Senhor. E eu quero ler um texto onde me fortaleceu, que está no livro de Deuteronômio. Quero compartilhar com você essa promessa que eu me apeguei a ela e Deus cumpriu em minha vida. Está em Deuteronômio, capítulo 7 e o versículo 15. A metade do versículo, que diz assim: o Senhor... Vamos para aqui. O Senhor, capítulo 15, versículo... Aliás, capítulo 7, versículo 15. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios. Quero parar aqui. E eu acreditei nessa promessa. Eu disse: Senhor, eu sei que tem algo estranho dentro de mim. Eu não queria ter câncer. Eu não queria que fosse câncer. Mas que seja feita a tua vontade. E eu creio na tua promessa que o Senhor afastará de nós essas enfermidades. Eu vou fazer a minha parte e entrego-me em tuas mãos. E eu sei que o Senhor fará o melhor por mim. E eu acreditei nessa promessa. E eu orava todas as madrugadas pedindo a Deus orientação o que fazer, porque eu sabia que tinha algo errado. Aí eu disse: Givaldo, em dezembro eu comecei a dieta crua. No meio do Natal, de Ano Novo, não quis saber, eu queria cura. Natal, e quando eu estava voltando, né, a fala do Paulo, que ele disse: olha, em 3 meses ou 4 meses você cura o câncer. Eu disse: meu Deus, eu vou ser curada em nome de Jesus. Eu não sabia ainda que tinha, viu? Eu só imaginava. E eu disse: eu vou ser curada em nome de Jesus. O que tiver dentro de mim, o Senhor vai me curar. Em nome de Jesus. E eu orava e ali comecei. Emagreci, né? Porque a dieta crua e eu tenho uma facilidade imensa. Olha, é assim para emagrecer. Meu pai. Vocês estão vendo aí, né? Mas você vai conseguir, amor. Ai. E eu tenho uma facilidade, então eu fiquei muito magra. Orem por mim. Orem mesmo. Eu emagreço 100 gramas, ela emagrece 5 quilos, assim, na mesma hora. Rapidinho. E com a dieta crua, e aí o trabalho, né, o Paulo, eu fiz os detox não, os shakes, né, foi aí, permaneci num peso, né, consegui ficar equilibrada e fui embora. Quando eu fiz 3 meses de cru de novo, fiz 4 meses da primeira etapa. Essa já é a segunda. Quando eu fiz 3 meses, no dia 9 de fevereiro, deste ano, de 2020, dia 10, eu não fiz cocô. E o Givaldo: nega, isso aí é emocional, tenha calma, você vai fazer. Gente, parou o meu intestino. Com 3 meses da dieta crua, o meu intestino parou. Parando. Aí eu fiquei, aí o Givaldo entrou em contato com o Paulo passou sucos de laxantes, né? Que eu estava no crudível. Aí eu digo: gente, eu estava fazendo tudo direitinho até o dia 9. Dia 10 parou. E eu me assustei, porque era todos os dias. Aí eu disse: Senhor, o que está acontecendo? E estava uma semana de oração no Ministério da Mulher na nossa igreja. E eu estava para compromisso, né, de pregações, né? E aí eu consegui pregar na sexta-noite, no domingo, na segunda. Na terça-feira eu fui para uma igreja pregar, já fui com muitas dores. Aí começou as dores abdominais. Eu: meu Deus, o que é isso? Consegui ministrar a palavra de Deus na terça-feira. E eu tinha na quinta-feira também outra mensagem que eu não consegui. O Givaldo foi me substituir, pregou no meu lugar. Aí na terça-feira queriam me levar para o hospital para fazer, eu não sei se vocês
Aí chamam esse procedimento, é uma lavagem, né? Todo Eu acho que é em todo lugar. E aí, eu não queria, eu digo, meu Deus, eu não quero ir agoniada, porque tudo bem. O que acontece? Não fui, chorei, clamei a Deus, pronto. Na quarta-feira, eu fui, porque eu não aguentava mais, gente. Tava muito difícil. Gente, eu fui pro hospital, tomei um remédio de dor. Tava sentindo muita dor. E o médico passou um raio-x, né, do abdômen. E passou a lavagem. Gente, por incrível que pareça, não saiu nada. Nada. A enfermeira ficou besta. Nada. Só umas, para não dizer nada assim, né? Só umas coisinhas assim que... Nada. Fui pro raio-x, depois da lavagem. Aí quando o rapaz me deu a chapinha lá, né, do raio-x, aí eu levei para o médico, eu já vi que tinha algo estranho, porque tinha alguns pontos. Aí pronto, aí meu coração já começou a se trancar, eu já comecei a clamar a Deus. Mas o médico que estava lá, que olhou e disse, você tem que procurar um proctologista urgente. Isso já era no período já da semana, já pro carnaval. Uma semana antecedendo o carnaval. Isso foi e na tudo quarta. Tudo para aqui na região, isso, tudo para, né? Aí isso foi na quarta. Quando foi na quinta-feira, o médico não me atendeu na quinta, porque ele tinha outros compromissos e não deu para me atender. Me atendeu na sexta-feira. Eu já não aguentava mais, gente, eu não aguentava, era muita dor, já não aguentava. Não dormia, nada, era constante. Era assim, 24 horas de dor. Nós não temos, assim, outra coisa, assim, como nós não temos filhos, né, eu não pude ter filhos, mas eu sentia como se fossem umas contrações, porque as meninas diziam assim, quando estava por parto, para a criança nascer, era contrações que insuportável. Eu estava com essas contrações, era muita dor. O médico me atendeu na sexta-feira à tarde, já me encaminhou para fazer uma tomografia, só que o médico que ele queria não estava mais no local. Já tinha saído. E era sexta-feira, né, de carnaval já começando. Ele olhou para mim e disse, olha, vamos aguardar. Aí o próprio médico já marcou para quarta-feira de cinzas. Após o carnaval. E aí passou um monte de medicamentos e laxantes, remédio para dor, mas era água. Eu estava fraca. Eu sabia que eu estava muito fraca. E aí, na sexta-feira, o Chivaldo foi para um pequeno grupo e eu fiquei em casa. E eu orei a Deus. Eu disse, Senhor, se eu chegar até quarta-feira, viva, o Senhor tem um plano na minha vida. Porque eu não tô aguentando, é muita dor e eu tava morrendo. E eu orei. Se eu chegasse na quarta, Ele ia fazer uma obra muito, muito boa em mim. De cura. Aí passou-se sexta, sábado, domingo, segunda, terça, na quarta-feira de manhã, que eu abri os olhos, eu disse, Jesus, eu tô viva. E à tarde tinha um exame. E eu fiquei muito feliz, porque eu sobrevivi à guarda. Quando chegou a tarde, 1h da tarde, nós fomos fazer a tomografia que o médico pediu. E quando recebi o resultado, eu estava com um câncer no intestino, foi comprovado. Foi um choque, a gente desmorona, mas eu tinha fé, porque como eu orei a Deus que se eu chegasse à quarta viva, Ele tinha planos na minha vida, eu permaneci nessa fé. E aí à noite, contei para minha família, não escondi nada, a gente chorou muito. E eu firme, eu disse, estou nas tuas mãos. E eu disse, Givaldo, estou pronta para duas coisas. Para Deus me curar. E se for para eu morrer, eu estou pronta. Porque eu já tinha me entregado ao Senhor, já tinha conversado com Ele. Estava pronta para as duas coisas. E
quando foi na quinta-feira, o Givaldo já mandou o resultado para o médico disse, eu já desconfiava e agora tenho certeza. Mandei ela em jejum para o consultório para fazer a endoscopia. Aí eu fui em jejum. Aí eles vão fazer a endoscopia para ver como é que tá lá. E aí eu não pensava em... Eu só estava nas mãos de Deus. Oramos, fomos. Quando chegou lá, fiz a endoscopia. Ele não conseguiu ver quase nada, mas ele viu que realmente era o câncer. Tinha uma obstrução. Não passava nada. Não passava nada. Totalmente fechado. Tudo fechado. Aí quando eu saí, né, que eu acordei, aí me arrumei, aí quando foi 12, era mais ou menos umas 12h20 da manhã, da tarde, já depois de meu dia, né, 12h20. Aí ele veio conversar com a gente tava lá numa sala, e ele veio conversar conosco, e ele disse, olha, você não chega amanhã de manhã. Você está morrendo. E a sua cirurgia tem que ser agora. Não pode esperar mais nem um minuto. Eu paralisei. Eu digo, meu Deus, já vi até o meu velório. Eu digo, ai meu Deus, eu vou morrer. Fazer o quê? Tô nas mãos do Senhor, doutor. Aí ele deu o preço da cirurgia. Nós não podíamos naquele momento ter esse valor. Eu disse, doutor, não tenho esse valor. Ele pediu 15 mil reais a parte dele. Mas tinha a parte do hospital e a parte de anestesista, aquela coisa toda. Doutor, nós não temos esse dinheiro. Mas a minha cunhada, Jane, que Deus te abençoe. Ela já estava providenciando tudo para que fosse pelo SUS. Ela já tinha falado com várias pessoas. Aí ela me ligou, eu liguei pra ela. Ela disse, se o doutor fizer pelo SUS, sua cirurgia já tá liberada. Aí eu olhei pra ele. Disse, doutor, nós não temos esse dinheiro. Mas a minha cunhada disse que se o senhor fizesse pelo SUS, já tá liberado. Aí ele, então ligue agora, que eu vou fazer essa cirurgia. Foi a mão de Deus. Digo, meu Deus, muito obrigada, doutor. Ele disse, vá agora pro hospital. O hospital fica em frente do consultório dele. Do consultório onde ele faz o exame de endoscopia. Aí ele já me encaminhou pro hospital. Não tinha vaga, mas ele pediu urgência. E Deus foi dirigindo, irmãos, amigos. Deus foi dirigindo tudo assim. Tudo dando certo. Nós só fizemos atravessar a rua, já estávamos no hospital. Foi tudo assim, uma bênção de Deus. E chegamos no hospital, fomos recebidos. 3h05 eu estava no centro cirúrgico. E para a honra e glória do nosso Deus, Deus me salvou e me curou. Foi uma outra surpresa que nós tivemos da cirurgia, que foi muito difícil. Ele disse que ele não almoçou, minha gente. O médico não almoçou, ele tirou direto e fez a minha cirurgia. E uma surpresa que a gente não esperava foi a colostomia. Quando eu acordei da cirurgia, eu digo, oxe, o que é isso? O que foi que aconteceu? Aí foi necessário, porque foi muito difícil a minha cirurgia, mas para a honra e glória de Deus, aquela promessa que Deus disse, que eu creio, que eu acredito até hoje, as enfermidades, eles tiriam de mim. Eu parei o intestino porque Deus disse, agora é hora de tirar o que não lhe pertence. E ele agiu de uma forma, ele me deu a cirurgia, Deus fez tudo por mim. E aí, estou ainda com a colostomia, né? Observação, a recuperação no hospital, que era a média de 20, 25 dias. Você saiu em quantos dias, amor? Em 4 dias. Motivo? A alimentação. Boa, gente, eu chorei boa tanto. Alimentação. Porque eu, vegetariana estrita,
E quando veio eu fiquei 2 dias no soro. Eu fiquei a sexta, né? Eu me operei na quinta. Aí fiquei na quinta, à noite, já era noite. Fiquei a sexta sem me alimentar, só no soro. No sábado, meio-dia, o doutor me liberou pro almoço. E eu já tinha dito que eu era vegetariana. Aí quando veio o almoço, aí veio arroz, feijão, macarrão, refogado e frango. E eu não comia. Vegetariana estrita, comunidade de origem Aí botei pra nada chorar. refinado. Botei pra chorar. Aí chama a nutricionista. Aí a nutricionista olhou pra mim, aí olhou para o meu prontuário. Aí isso você é vegetariana e você teve uma obstrução, um câncer. Eu disse sim. Eu tenho 1 ano e meio que eu sou vegetariana. E se não fosse a minha mudança de hábito alimentar, eu não estaria aqui conversando com você. Porque o que me salvou primeiramente foi Deus e segundo a minha alimentação. E por favor, faça alguma coisa por mim. Se você autorizar, o meu esposo cozinha, faz a minha comida e traz. Ela não pode, o hospital não aceita trazer comida para paciente por conta da contaminação. Eu disse, por favor, faça alguma coisa, eu não posso comer essa comida. Aí ela disse, faça uma lista do que você come. Deus também dirigiu, foi uma bênção. Faça uma lista, mande para mim e se der, qualquer coisa eu autorizo, tá certo. Aí botei frutas, inhame e mandei para ela o que eu comia. Ela autorizou, a Givaldo trouxe inhame, fruta, banana, mamão, melão. Tudo que ela comia tudo já. que eu poderia comer. Minha gente, quando foi... Aí eu fiz umas legumes, né? Cenoura, batatinha, chuchu. Aí à noite, aí eu digo, olha, eu não como nenhum tipo de tempero, condimento nenhum. Aí à noite eu já comi uma sopa, não. Foi tão estranho, né? Ela cozinhou tipo... Água, sal, batatinha e cenoura e chuchu. chamaram de sopa. Mas eu comi com tanto gosto. Minha gente, pense na delícia que tava. Eu tava azul de fome. Olha, azul de fome, viu? Mas, vamos resumir. Quanto tempo você saiu do hospital? Em 4 dias. Comendo inhame, né? Inhame, banana, suco de frutas. E quando foi na segunda-feira... a médica chegou lá porque o médico deixou uma médica, uma substituta para me acompanhar. Aí ela disse, olha, você está ótima. Todas as enfermeiras que iam fazer o curativo em mim diziam, nossa, que a sua cirurgia está ótima. Menina, os seus pontos estão ótimos. Eu amei, Jesus, amém. A recuperação foi muito rápida. Muito rápida. Resumindo, na segunda-feira à tarde, a médica, assim, aí ela foi e disse, eu vou fazer um hemograma, vou solicitar um hemograma. Dependendo do resultado, você já sai hoje. Aí eu, ai meu Deus. Aí eu pensei, eita meu pai, só comi de inhame e as frutas, mas eu vou conseguir sair. Aí pronto, fiquei feliz. Aí a menina veio, até ela disse, eita, esse é o seu passaporte, né, pra ir pra casa. Eu digo, sim, vai dar tudo certo. E as taxas deram todas ótimas e quando foi a tarde, a doutora, você está liberada. E mais uma vez, Deus no comando, né, gente? E agora estou aqui. Detalhe importante, quando ela saiu do hospital, poucos dias depois começou a pandemia. A pandemia foi, começou. Para quem está assistindo esse vídeo aí em um ano lá na frente, depois de 2020, né? Foi exatamente no período que começou a pandemia, quando ela começou o processo de recuperação e também começou a quimioterapia. Foi, aí eu não sabia, mas o Givaldo já sabia que o médico já tinha dito a ele que eu ia precisar de quimio e ele não me disse nada. E eu pedi a Deus para não ser necessário. Eu disse, Senhor, eu não queria ir para quimio, mas Deus tinha um plano na minha vida. Eu pedi a Deus para não fazer quimio, que não fosse, não é para não fazer, que não houvesse a necessidade. Que não precisasse Que não precisasse. Quando a gente recebeu a biópsia, nada de câncer, já estava curada. Nós entramos em contato com um amigo do meu irmão, né, um médico oncologista. Ele disse, olha, ela não tem mais nada. Eu, oh, meu Deus, gente, amém. Foi retirado da Mazé, além do tumor, ele fechou o intestino. Era 3 centímetros, quase 3,5 centímetros.
foi tirado um pedaço de mais de 20 centímetros do intestino, que estava com fezes petrificada. Então, pessoal, foi retirado um tamanho de mais de 20 centímetros, quase 30 centímetros de intestino, porque tinha o tumor e tinha fezes petrificada. E era algo muito perigoso. O médico disse que, olha, por muito pouco não estourou, e o intestino dela, que estava cheio de fezes acumulado, poderia ter dado infecção generalizada e ela não ia suportar. No momento o médico estava certo, ela não chegava no outro dia. Não chegava, mas cheguei porque Deus tem planos na minha vida e na vida de todos nós, não é? E eu pedi a Deus, de Senhor, eu não queria fazer a quimio, mas que seja feita a tua vontade. E realmente foi necessário. Fui encaminhada para a médica. Ela me recebeu muito bem, graças a Deus. E quanto tempo seria? Ela conversou comigo que seria 6 meses de químio. Ela explicou, né, que seria uma químio preventiva. Leve. Né, uma leve. Sem efeitos, né? Eu não ia ter reações. Sem perda de cabelo. Mas aí crescia de novo, isso é mínimo. E ela disse, olha, você vai fazer 6 meses. Coma de tudo. Coma tudo. Olha, não tenha... Tudo o que, doutora? Aí, tudo, né? E eu digo, comer tudo. Aí eu fiquei assustada e eu não falei pra ela porque assim, foi uma fala muito profissional, ela explicando tudo. E quando ela disse, coma tudo, não, coma muita proteína, muita carne e tudo. Aí eu paralisei, né? Tá, tudo bem. Aí o Givaldo, eu devia ter dito a ela que eu sou vegetariana, mas na próxima consulta eu faço. Aí quando foi na próxima consulta eu falo. Aí eu falei, disse, olha, doutora, a senhora disse que comece de tudo e tudo, mas deixa eu explicar. No dia eu não tive assim, não lembrei de falar pra senhora que eu sou vegetariana estrita. Aí ela, tudo bem, permaneça com a sua alimentação sem problema nenhum. Aí eu amei, assim, né? Mesmo que ela Mas ela queria ver os exames, se tava tudo certo, né? E aí? Graças a Deus, quero agradecer a doutora Berta, uma pessoa maravilhosa. Amei de Obrigado, paixão. doutora. Obrigada, doutora, por tudo, né? Me atendeu muito bem, assim, um carinho imenso. E para a honra e glória de nosso Deus, os exames, todos os meses fazia os exames, pra gente era baixo, mas pra ela tava ótimo. Aí eu amei, porque algumas plaquetas, baixas plaquetas, o sistema imunológico e tudo, eu ficava assustada, mas tudo bem. E aí eu falei pra ela, né, aí eu digo, eu não vou, assim, que na verdade, quando ela disse coma tudo, realmente a gente tem que comer tudo, mas como eu não como tudo, aí eu tenho que selecionar. Aí eu expliquei tudo o que posso, né? Mas obrigada pelo carinho da doutora, que foi uma bênção. E quando foi esse mês de agosto, fui para a consulta dela. Última quinta-feira agora. Quinta-feira passada, né? Dia 6. Hoje estamos gravando, como já a gente falou, no sábado à noite, dia 8. Dia 8. E aí ela me deu uma notícia maravilhosa quando ela viu os meus exames. Ela disse, você está ótima e eu já vou liberar você. Aí eu amei. Amém. Posso ouvir um amém aí, igreja? Aí eu fiquei feliz porque ela disse que eu tive uma evolução que assim foi uma bênção a minha evolução e que eu já estava liberada. Aí dia 20 eu vou fazer mais 2 sessões. Dia 20 é a última, em nome de Jesus. Aí eu quero dizer para vocês o seguinte. Quando eu pedi a Deus para que que fosse possível, assim, que ele me livrasse da químio, mas ele me colocou lá, porque ele tinha planos, tinha outras pessoas para eu ajudar. Irmãos e amigos, eu ajudei muita gente na alimentação, pessoas que não comiam, eu incentivei a comer, e dando dicas, as pessoas se maravilhavam. Teve uma pessoa maravilhosa que eu conheci lá, muita gente que eu conheci, eu falando da alimentação, de igual vocês comam raízes, legumes e frutas,
comam. E teve uma menina que estava bem fraquinha, que já tinha recebido sangue, né? Tomado sangue por conta da quimio. E muito fraca. Quando eu falei da alimentação, ela disse que ia comer. Quando foi na outra semana, ela já estava, ela chegou acompanhada com a filha, segurando a filha com ela e tudo. E ela bem debilitada. Na outra semana, ela já estava caminhando sozinha e feliz da vida. Alimentação. Então, o meu testemunho hoje para vocês é que Deus tem um plano nas nossas vidas e Deus tem um alimento para nós. Até porque Ele nos fez, Ele sabe o que é bom para nós e Ele, além dele nos fazer, ter feito nós, Ele disse, agora vocês vão ter que se alimentar para fortalecer o seu corpo, ter saúde mental, físico e emocional. E a gente sabe que a alimentação, ela ajuda em tudo. A gente sabe que pessoas depressivas, depois da alimentação, do Paulo, do tratamento, saíram de depressão, saíram de diabetes, saíram de câncer, como eu, diversos problemas que eu fui curada, para a honra e glória do nosso Deus. Primeiramente, Deus me curou, e segundo foi a alimentação, porque eu decidi mudar, e para isso você precisa tomar uma escolha, fazer uma escolha de mudar, e fé, muita fé em Deus. Aprendi a conversar com Jesus. Num dos seus vídeos você fala que a gente tem que ter uma intimidade com Jesus. E eu adquiri, meu Jesus é meu amigo, eu converso com ele. Eu quero dizer para vocês que o processo de recuperação foi tão assim, é muito doloroso. Eu sentia nos braços de Jesus, eu orava, Senhor, eu estou me sentindo muito mal, me coloca no braço. Eu sentia pela fé, Jesus me segurando no colo. E até hoje Deus está comigo, ao meu lado. Tudo é assim, para a honra e glória de Deus. E eu quero, neste momento, deixar para vocês uma mensagem. Confie em Deus. Ele é o nosso Pai. Ele quer nos salvar. Ele quer nos curar. Amém. Das coisas malignas deste mundo. Ele quer salvar os seus filhos. Então, para a honra e glória de Deus, eu estou aqui dando esse meu testemunho. Porque Deus tem planos na tua vida, viu? Se você está passando por alguma dificuldade de saúde, emocional, física, espiritual, Deus é a solução. Jesus é a solução de tudo. Creia que Deus tem planos maravilhosos na vida de todos os seus filhos. Aqueles que creem e querem mudar. Depende de nós. Um grande abraço. Vou ter outro processo, né? Eu já... a parte final, vai retirar a colostomia. Isso. E aí depois nós voltamos para falar como foi. E como foi, porque eu vou para o médico, né? Para marcar a cirurgia, né? Porque vai ser depois de 3 meses, depois da quimio, lá para novembro não. Em dezembro eu vou voltar com a médica, com todos os exames, que depois de 3 meses ela quer todo o exame. Uma bateria de exames que eu vou fazer, gente. Mas Deus está no comando de tudo. Amém. Em nome de Jesus. E aí... Para encerrar, sim. O que foi que aconteceu hoje de manhã? Ai, uma benção! Hoje, sábado, né? De manhã, nós tivemos a presença do Paulo Ribeiro numa live. Como assim live? Que história é essa live? Explica aí. Estamos em pandemia. A nossa igreja, onde a gente congrega, a Igreja Adventista, está ainda fechada, né? Poucas igrejas conseguiram abrir aqui no estado de Alagoas. E a gente vem fazendo os cultos por meio digital, né? Através das lives. E hoje de manhã, a gente tinha decidido colocar no momento da mensagem uma pregação do Paulo Ribeiro, falando sobre saúde, né? Alimentação. E aí eu mandei um recado para ele, disse: Paulo, estamos aqui agradecendo, minha esposa está saindo da quimioterapia, terminou e a alimentação foi um sucesso para ela, foi uma bênção. E hoje você vai pregar aqui na nossa igreja, viu? Falei assim, em tom de brincadeira, porque a gente ia passar a mensagem. E o Paulo entrou na live e a gente não acreditou, né? Né, Paulo? Fez assim, esse susto bom pra gente, né? Foi uma surpresa maravilhosa. Os nossos planos seria que passar uma pregação dele, que tem aqui no YouTube. Vocês vão ver, né? Eu vou colocar mais uma vez. Eu acho que é aqui, viu? É aqui.
Vou colocar aqui o canal dele, você pode entrar e assistir, muito bom. E ele próprio compartilhou a mensagem. E agora, na sequência, vocês vão assistir essa mensagem. A qualidade não está tão boa, mas o que importa é a palavra que vai ser pregada, né? A mensagem que vai vir aí. E eu tenho certeza que assim como nós fomos abençoados, né? Por seguir o plano de Deus na alimentação, todos vocês, nossos amigos que estão seguindo o nosso canal e tiveram paciência de nos assistir até agora, vai querer ver o final, tá? Tá. Estamos em período de lives, né? O pessoal passa horas e horas assistindo, então você vai assistir. Eu quero... Falando nisso, a gente pediu pro pessoal curtir lá. Gente, curtam lá, né? Ativa o sininho. Compartilha aí com a família, com os amigos, com a igreja, com todo mundo. E eu quero terminar com outro texto bíblico. Leia. Que diz assim, está em Mateus capítulo 11 e versículo do 28 em diante, que diz assim, ó: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está com algum problema, está com algum fardo? Vá a Jesus, conte para Ele, abra o seu coração, olhe, abra o coração, conte tudo para Ele. E Ele está nos chamando, vinde a mim. Não tem outra, minha gente, outro lugar para irmos a não ser aos pés de Jesus, não tem. Ele é que nos conforta, Ele é que nos cura, Ele é que nos orienta. Aprendei de mim, Ele está pedindo, e eu estou aprendendo com Jesus através da palavra dEle, como me alimentar para ter um corpo sadio, um corpo puro. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração, como diz a minha amiga Daisy. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada por ter nos assistido, né? E meus agradecimentos a todos que fizeram parte da minha família, as orações, os meus irmãos da igreja, pessoas amigas que oraram por mim e ainda estão orando. Meu muito obrigada. Minha eterna gratidão para todos vocês que nos ajudaram, não é? A gente recebeu muita ajuda financeira, ajudas de todo, de tudo, gente. Deus não deixou faltar nada para nós. Então, a todos vocês, meu muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Amo vocês. Vamos pro vídeo agora. Vamos pro vídeo. Tchau. Até daqui a pouco. Irmão Paulo, Deus te ilumine e te use mais uma vez. Hoje um grupo pequeno, né? Quem está acostumado a pregar em grandes igrejas. A gente vai se adaptando, né, a essas quantidades. Hoje em dia já mudou tudo assim agora. Como nós estamos mais indo nas igrejas, por enquanto, então, só através de live, através do... Bom, para quem não me conhece, sou Paulo Ribeiro, palestrante de saúde, amo o que eu faço, faz 27 anos que eu estou nessa onda de regime alimentar. Mudei a minha alimentação, para quem não me conhece, por um problema cardíaco, estava curado do meu problema e aí decidi não só seguir uma alimentação vegetariana, senão aprender mais para poder ensinar outras pessoas. Porque eu vi a minha mãe morrer de câncer com 45 anos de idade, né, com toda a vontade de viver, mas infelizmente 7 anos sofrendo com câncer e morreu. E aí eu passei 5 anos da minha vida, do ano de 93 até 98, estudando. Em 99 eu conheci o Sr. João, que eu tinha armado, né, que chamamos alimentação crua. E aí ele aceitou, sendo diabético, pastor pentecostal. Ele tinha deixado de pastorear justamente pela visão dele, que estava muito afetada. E aí o Sr. João abraçou a ideia da alimentação crua, fez a desintoxicação de 6 dias, depois fez 42 dias de dieta crua, e aos 42 dias, dando um seminário num centro católico, onde, sem eu perceber, o Sr. João entrou naquele local. E quando eu estou falando sobre dieta crua, ele levanta para dar testemunho
e para apoiar o que eu estava falando. E aí ele disse, olha, tenho aqui os exames, que na sexta-feira, quando fez 42 dias, eu fui buscar o exame para ver como é que estava a minha diabetes, e o médico disse que eu não tinha mais diabetes. Em 42 dias apenas. Diabetes é uma doença metabólica causada pelos alimentos. E ele foi a primeira pessoa, o seu João foi a primeira pessoa, já mais de 20 anos atrás, né, que foi no ano de 99, mais de 20 anos atrás, o seu João me mostrou, né, ou seja, Deus estava me mostrando através desse homem, que esse tipo de alimentação que eu tinha criado pelos meus estudos, né, estudos que eu aprendi com um centro de Venezuela e um centro adventista dos Estados Unidos, Alabama. E foi a primeira pessoa, é como que me deu o pontapé inicial para poder ajudar outras pessoas. E aí voltei para a Argentina, eu só fui para Comportar lá um ano, né? Aí voltei para a Argentina em maio de 2000 e aí comecei aqui a dar seminários, desenvolver. Tive 11 anos só na minha igreja, dando 3 seminários por ano. A cada 4 meses eu dava um seminário só na minha igreja, 11 anos. Aí depois outras igrejas começaram a conhecer, surgiu os convites. Em 14, eu fiquei só pelas igrejas vizinhas, né, na minha igreja e dentro da província de Buenos Aires. Em 2014, recebi o primeiro convite para participar do projeto Vidas em Ação, onde muitos profissionais da área da saúde destinam 10 dias da sua vida para ajudar a outras pessoas em outras igrejas. Isso aí para mim foi um despertar muito grande. Eu aprendi como viver, como depender de Jesus para a tua vida. Eu aprendi que Jesus é Deus, como escutar a voz de Deus. E eu comecei a aprender isso em 2014 com o Alcênio, um senhor do Brasil, né? O Alcênio passou para o Deio, que é um rapazinho da Coreia. Depois passou para a Ruth, aqui da Argentina, uma paraguaia que mora na Argentina, que agora viveu na Argentina, se criou aqui, agora está morando no Brasil. E assim foi passando com o Assir no Paraguai, ele foi influenciando muita gente a como viver a sós com Cristo. Realmente grudada na videira, para poder dar bons frutos, né? E aí conheci toda essa gente, era importante. E aí nos reunimos em vários lugares. Assim, em 2014 foi em Salta, 2015 também em Salta, em outra cidade. 2016 foi em Santiago del Estero, 2017 em Catamarca. E foi aí que eu conheci a Ruth, essa enfermeira. A Ruth participou 2 anos seguidos com a gente no projeto Vidas em Ação. Aí ia enfermeiros, ia dentistas, eu como nutricionista também conheci. E assim um monte de gente nós fomos relacionando e fazendo esse projeto. Esse projeto cresceu muito e aí outras províncias começaram a conhecer meu trabalho e começou a surgir convites também. Aí meu trabalho começou a se espalhar dentro da Argentina até 2017. Em 2017, um irmão de Curitiba me assistiu no Paraguai, no projeto Vidas em Ação no Paraguai, onde também eu fui para traduzir a Nana, ela foi dar uma e me viu lá no Paraguai, ele disse, rapaz, teu programa é muito bom, tu tens que espalhar esse programa, Deus tem que levar esse programa para muitos lugares. E aí foi aonde ele me colocou, em janeiro de 2017, num grupo de WhatsApp. Ele disse, eu te coloquei nesse grupo para te dar aí teu testemunho e ensinar para essas pessoas sobre saúde. E aí eu comecei nesse grupo Somos o que Comemos, e foi o primeiro grupo. Desse grupo saiu mais de 150 líderes. Hoje, muitos desses líderes têm os seus grupos. Eu já não estou mais em nenhum grupo de WhatsApp, porque eu não consegui mais, porque eu tive muitos grupos de WhatsApp. Depois desse primeiro, eu cheguei a responder mais de 800 mensagens em um dia, e aí eu me estressei, me saturei dos grupos, das mensagens, tão repetitivas. E aí uma amiga se apresentou e disse, Paulo, vamos fazer vídeos. Eu entrei com ela me ajudou, eu não sabia nada de como armar um canal no YouTube, por exemplo. Aí armamos a página, armamos o canal no YouTube. Aí depois já tinha um Instagram, mas eu nem usava o Instagram. E ela disse, não, vamos ativar esse Instagram. Aí colocamos o nome Comendo Pasto, com meu filho. Fomos ver o que a gente faz, que nome que a gente coloca. E aí meu filho disse, o pai, todo mundo chama de médico, pai, doutor, bota então, o nome do canal. E aí, estou comendo grama, e aí surgiu, Deus me inspirou para fazer o Comendo Pasto, porque muitas pessoas perguntavam, tu é vegetariano, o que tu come? Come pasto? E aí então saiu o canal Comendo Pasto. Bom,
através desse canal, hoje já são 15 mil pessoas alcançadas, através do Instagram já estamos em 11 mil pessoas alcançadas, um total de 25 mil pessoas, né, que já me seguem no Telegram, e já estamos tendo um alcance, fizemos agora um desafio de 14 dias com um alcance de 180 mil pessoas. Então, é muita gente escutando a mensagem, né? Nesses 3 anos, de 2017 a 2020, já mais de 2 mil pessoas provaram a dieta crua, fizeram a dieta crua, mais de 500 pessoas restauradas de muitas doenças. Só no meu Instagram tem 160 pessoas que me mandaram retorno, me mandaram feedback, me mandaram muita coisa boa, né, aconteceram nesses 3 últimos anos. Para tudo Deus tem um tempo, né? Deus teve um tempo para mim me desenvolver na minha igreja, Deus teve um tempo para mim me desenvolver na nossa província aqui em Buenos Aires, Deus teve um tempo para me desenvolver no país da Argentina, né, nesses 18 anos, e Deus teve um tempo agora para me levar para outros lugares como o Brasil, Estados Unidos, Moçambique. Eu tenho 3 grupos que me seguem em Moçambique e fazem lá tratamento. Já tivemos 6 casos de lá de tivemos casos de curas na Espanha, na Holanda, em Portugal. Tenho 2 grupos em Portugal, tenho um grupo na Espanha, que vou estar dando uma live agora nesse fim de mês. Eu tinha 2 viagens esse ano. Em julho, eu estarei nos Estados Unidos, em Boston e em Miami, porque tem um grupo muito grande nos Estados Unidos. Também estaria na Espanha e Portugal, fazendo todo um circuito de Espanha e Portugal. Mas o ano que vem, se Deus quiser, tem Equador também, para dar um seminário de saúde para um grupo de pastores da União Sul-Equatoriana. Então, é muito trabalho que Deus está fazendo, é muito usando, né, esse servo como instrumento nas mãos dele para poder levar essa mensagem a outras pessoas. E que mensagem é? A mensagem de saúde, a mensagem de restauração. Deus, em 1863, em Gênesis 3:18, Deus dá alimentação. Uma alimentação básica para a eternidade, onde a base é fruta, cereal e oleaginosa. Está em Gênesis capítulo 29. E depois Deus duplica todo esse alimento em Gênesis 3:18, dando as raízes para completar os cereais, dando as verduras para complementar as frutas e dando as leguminosas para complementar as oleaginosas. Então, foi tudo duplicado em Gênesis 3:18. E ainda deu as ervas onde ele fala dos cardos. Então, com a framboesa, a rosa mosqueta, o abacaxi, o figo da Índia. Então, frutos que têm espinho, que não tinha no Éden. No Éden ninguém ia se machucar, nem a rosa teria espinho. E também os cardos, que são todas as ervas aromáticas ou as ervas que servem para medicamento, né? Como você está com problema do intestino, a barriga inchada, então você tem o louro, você tem o orégano, muitas ervas, o anis, ou erva doce, funcho, são ervas para esses problemas. Se tem problema no fígado, você pode usar carquejo, dente de leão, o agrião, pode usar o boldo, pode usar a losna. Então, para cada órgão, nós temos uma erva. E muitas vezes, em Gênesis 3:18, Deus também deixou muitos frutos do formato daquele órgão. Por exemplo, o tomate tem o formato o tomate, a beterraba e o morango tem o formato do coração. A banana, a cenoura tem o formato da célula-tronco. A abacate, a pera, a berinjela tem o formato do útero. E todos esses frutas servem para esse órgão. É impressionante, né? Mas Deus fez assim, Deus é maravilhoso. Deus é um ótimo desenhista. Eu digo para ele que Deus tem um humor tremendo. Os desenhos que ele faz na natureza, parecidos com os nossos órgãos, nós podemos montar até um ser humano só de vegetais, com o fruto que está com problema de mama, está com câncer de mama, come mais laranja, use mais, chupa mais laranja, mais tangerina, bergamota, limão, porque essas frutas cítricas não só têm o formato do peito, mas os gomos dela têm a mesma forma da glândula mamária. A glândula mamária é formada assim, cheia de gominhos como a laranja. E se descobriu que a laranja tem ótimos elementos para a formação de leite. Nós tivemos ele na nossa casa. Na primeira gravidez, a minha esposa Giovana não teve leite. E o Murilo teve que tomar leite de uma vizinha, que ganhou junto com ela. E o peito dela estava bem sequinho, não tinha nada de leite.
Aí descobrimos, nós já éramos vegetarianos quando o Brian estava por nascer, né? Quando ela estava grávida do Brian, em 98. E aí ela descobriu numa revista que o leite, que o laranja fora do peito, que o suco de levedo de cerveja, batido no liquidificador e tomado em jejum, daria mais leite e a criança nasceria sem doenças infantis. E aí nós fizemos, passou toda a gravidez tomando o suco de laranja com levedo de cerveja. O que aconteceu? O peito dela desse tamanho, muito leite. O Brian mamou até 1 ano e 6 meses, 1 ano e 6 meses, quase 2 anos mamando, e ele nasceu sem nenhuma doencinha de criança. Ele não teve dessas doencinhas, nem a dorzinha de barriga que as crianças têm, ele teve. Nasceu perfeito. Então, nós vimos realmente que Deus é maravilhoso, não só em nos dar instrução, senão revelar através dessas instruções algo verdadeiro, algo maravilhoso, que a gente pode palpar, né? Uma coisa que te diga, uma coisa que você lê, outra coisa que você viva. Isso tem muito mais poder na hora de uma pregação. Então, juntando esses 2 versículos, Gênesis 1, 29 e Gênesis 3, 18, eu quero ler para vocês no livro Conselhos para a Igreja, página 226, diz assim: cereais, frutas, nozes foi traduzido nuts, né? Oleaginosas, geral. Então, volto a dizer, cereais, frutas, oleaginosas e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Se o seu pai ou sua mãe escolheu queijo, leite, carne, foi o seu pai e a sua mãe. Mas Deus, a partir de 1902, ele dá uma mensagem diferenciada para Ellen White, uma mensagem que já descarta todo o alimento de origem animal. E ele volta a dizer assim: cereais, frutas, nozes e vegetais constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Então foi Deus que escolheu esse regime dietético. Frutas, cereais, oleaginosas e vegetais. Foi Deus que escolheu, não foi o nosso pai e a nossa mãe. E aí ele termina dizendo assim: são os mais saudáveis, e esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis, proporcionam uma forma que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Então, as carnes tem carnificina, tem carnitina, tem taurina, tem purina, e isso são estimulantes. O café tem cafeína, que é um estimulante. O guaraná tem guaraína, e também tem cafeína. O chimarrão, o mate, o chá preto, né, o chá do reino, também tem o chocolate, são estimulantes. Então, o que Deus está dizendo aqui, que as frutas, os cereais, as oleaginosas, os vegetais, não têm estimulante. São alimentos que te dão mais resistência física, mais saúde, mais força e mais vigor. E se tu não acredita, pergunta para o cavalo, que tem toda a força comendo pasto, cenoura, milho, ou pergunta para a vaca, que come mandioca, cana-de-açúcar, batata doce e pasto. Eles são os mais fortes do planeta e muita força, muito vigor, muita resistência física, e você também pode ter. O que acontece é que nós não estamos preparados para poder ver esse vigor. Não estamos preparados no sentido de que estamos tão acostumados com alimentos estimulantes que quando nós deixamos o estimulante e passamos a uma alimentação vegetariana, gera muita dor de cabeça. Por quê? Porque o alimento estimulante, tanto a purina, a cafeína, estimula o nosso cérebro ao ponto de que parece que nos enfraquecemos quando não temos esses elementos. Nem deveríamos denominar alimentos, esses elementos. E aí, essa falta desse elemento gera uma sensação de mal-estar, uma sensação de fraqueza, e parece que estamos ficando fracos. E aí pensamos que a carne nos fortalece. Mas não, Ellen White também fala sobre isso. É só uma sensação. Diz que, dado pelo número da Trindade, que é o 3, é o número 21. O 21 é o número perfeito para uma mudança. Qualquer mudança na sua vida. Você mudou de casa, aos 20 dias você está acostumado com a casa. Você mudou de carreira, aos 21 dias você está acostumado com aquela carreira. Você mudou de alimentação, aos 21 dias você está acostumado com aquela alimentação. Isso não quer dizer que você não vai sentir mais o gosto pela carne. Você não vai sentir mais vontade por tomar um copo de leite. Sente, só que você já está acostumado ao outro, adaptando. Não vai ter mais enxaqueca, não vai ter mais migrânia, nem vômito, nem náusea, nem baixar a pressão. Então, esses sintomas, essas sensações
que a gente tem quando muda uma alimentação, ela é passageira, ela não vai ficar com você a vida inteira. Quando você se acostumou, vai acontecer outro fenômeno na sua vida. E que fenômeno é esse? É o fenômeno da rejeição. Por exemplo, depois que passei desde uma alimentação vegetariana, eu comecei a ter rejeição pelo frango. Eu ainda trabalhava no hotel, eu ainda trabalhava em restaurantes, mas quando eu senti o cheiro do frango fervendo, foi a primeira rejeição que eu tive. Que nojo esse frango fervendo. Antes eu sentia muito prazer naquele cheirinho, mas agora eu comecei a sentir rejeição. 10 anos depois da minha alimentação, eu comecei a sentir rejeição pelo cheiro do churrasco. Me dava náusea aquele cheiro. 15 anos depois da minha alimentação, eu comecei a sentir rejeição por outros cheiros, assim, tipo comida, certas comidas, né? Comecei a sentir muita rejeição. Então, o tempo vai passando, o seu organismo vai acostumando e vai se adaptando com o estilo de vida que você está vivendo, e você vai tendo rejeição de outra coisa. E uma coisa que eu peço muito a Deus, que é uma das coisas mais para o ser humano impossíveis, e se você está me escutando, peça a você também, Senhor, ajuda-me a ter rejeição pelo fator maior, o causador da maior doença do mundo. O dia que eu tiver rejeição pelo pecado, ser como Enoque, tu vai me levar a ser um verdadeiro cristão e Jesus vir pronto, ou eu morrer e morrer para a eternidade. Então, nós deveríamos orar por isso, orar pela derramamento do Espírito Santo, orar pelo Espírito Santo diariamente na minha vida, e para que possamos realmente ter rejeição pelo pecado. Diz Ellen White que cabe a cada homem e a cada mulher caráter. Nós temos crise de caráter. Jesus não vai tirar a nossa natureza pecaminosa hoje, ele vai tirar somente na segunda volta, quando ele vier pela segunda vez. Aí ele vai tirar essa natureza. Então, enquanto isso, nós temos que conviver com a natureza, mas orar todos os dias para rejeitar o pecado, para abandonar o pecado, porque cabe a mim, cabe a você abandonar o pecado. Mas como vou abandonar o pecado se o próprio leopardo não pode eliminar as suas manchas? Eu não posso tirar a natureza pecaminosa dentro de mim. Olha só, o pecado, Deus não diria de Jó. Jó é perfeito em tudo e apartado do mal. Não que ele não tinha mais uma natureza pecaminosa, não que ele não pecasse mais, mas ele estava tão escondidinho em Jesus que a natureza dele já era uma natureza cristã, uma natureza totalmente santificada. E ser santo é ser separado para uma causa. No caso, Jó estava separado para aquela causa, a causa de Deus. Noé também. Noé, se você busca a sua Bíblia, né? Em Gênesis, no capítulo, acho que é o capítulo 9, vamos buscar para ver onde é que está. Capítulo 9, versículo, vamos ver onde é que está aqui. Não, é antes. Onde começa a falar de Noé. Noé, capítulo 6, versículo 9, diz assim, ó, estas são as gerações de Noé. Noé, varão justo, era perfeito gerações. Então, tanto Noé caminhou com Deus, Enoque caminhou com Deus, Jó caminhou com Deus. Mas o que quer dizer, então, vamos relatar cada palavra para saber. Noé, ele viveu 950 anos. Noé era o 10º patriarca, né? Tinha desde Adão até Noé 10 patriarcas. Esses 10 patriarcas passaram 1656 anos comendo o que Deus deu para Adão e Eva. Cereais e vegetais. 1656 anos não tiveram falta de B12, não tiveram falta de vitamina D, não tiveram falta de cálcio, não tiveram falta de ferro, e nenhum deles provou comer carne. Noé, aos 600 anos, Deus disse, essas são as gerações de Noé. Varão justo, o que é ser justo? Justo é haver aceitado a justiça. Quem é a justiça? É Cristo. Então, um varão justo é aquele que está de trás do cordeiro, de trás da justiça. Esse é o varão justo. Você é um varão justo. A partir do momento que você aceitou a Cristo, você aceitou o perdão de Jesus na cruz, você é um varão ou uma mulher justa. Ok? Então, disse, perfeito em tudo. O que é perfeito para Deus, né? Para Deus, não para ser humano. Para ser humano, perfeito é um ser humano sem defeito, é um ser humano sem pecado. E não é assim. Para Deus, o varão justo é aquele que aceitou a justiça
que está perdoado. A perfeição é Cristo. Então, como Noé havia aceitado a Cristo, para Deus Noé está escondido atrás de Jesus. Jesus não vê, Deus não vê a Noé. Então, no caso, eu sou Noé, e esse livrinho aqui, ó, que é a minha lição da Escola Sabatina, esse livrinho aqui é Jesus. Então agora, olha só o que vai acontecer. Quando eu me apresento a Deus, eu digo, Senhor, eu vim aqui na tua presença porque eu pequei. Jesus faz isso. Ó. Ele se coloca na minha frente. E aí, Deus só vê ao justo, Deus só vê o perfeito. Então, como Deus está vendo só o perfeito, ele diz, Paulo, eu não vejo teu pecado. Teu pecado já foi perdoado. Na cruz do Calvário foi perdoado. Eu só vejo a perfeição do meu filho. E como tu estás detrás do meu filho, tu agora, nesse momento, és uma pessoa perfeita. Então Noé era dessa forma. Noé se escondia de trás de Jesus. Então Deus só via em Noé a justiça de Cristo. Deus só via em Noé a perfeição de Cristo. E é por isso que Deus disse Noé coisa de Jó, justo, perfeito e apartado do mal. E aí que eu queria chegar. Então, quando você ora para não ter uma doença, quando você ora para não ter uma dor de cabeça, quando você ora para não ter uma dor, é porque você não quer sofrer. Mas não esqueça que o maior sofrimento que causa ou causado na vida do ser humano é o pecado. Então, ore todos os dias para ser apartado do mal, como foi Jó. E como eu consigo isso? Como eu consigo ser apartado do mal? Através da alimentação, Deus já deixou claro aqui. Ó. Ele foi muito claro. Através da alimentação que eu escolhi para você, vai ter um alimento muito mais saudável, mais nutritivo, que vai proporcionar mais força, mais vigor, mais resistência. E Deus não está falando só da física. Por que eu digo isso? Porque em 1863, Deus disse assim para Ellen White, alimentação de faculdades. Olha só, não é só física. Quando Deus diz aqui para aumentar a tua força, aumenta a tua resistência e um vigor intelectual. Deus não está falando só da física. Deus está falando de 3 faculdades. A física, a mental e a espiritual. Então, quando Deus diz para Ellen White que a alimentação do povo deveria ser totalmente vegetariana, era para cuidar de 3 faculdades, a física, a mental e a espiritual. Como é ela? A física é uma faculdade física para durar mais tempo, ser mais longevo e poder ter mais tempo para pregar o Evangelho. A mental é o que eu tenho um desenvolver intelectual na minha mente e também me relacionar com os seres espirituais. Quando a minha mente está limpa, o meu lóbulo frontal está limpo, a minha glândula pineal está limpa, então eu tenho mais conexão com Deus e mais clareza com mais clareza eu vou escutar a voz de Deus quando me impressiona através do Espírito Santo para mim executar as coisas que Deus quer. Eu tenha fortaleza, né, dada por Deus para me apartar do mal. Quando eu vejo assim que alguma coisa está acontecendo outro dia, por exemplo, eu estava falando com uma pessoa, né, era uma mensagem, eu estava mensageando com ela, e era uma pessoa que tinha feito uma coisa no passado que foi desagradável, e agora nós voltamos a ser amigos, e eu ia aproveitar aquela situação e ia falar, pois naquela época eu sofri muito, fui assim, blá, 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 blá. Estou escrevendo já o texto, já estou com 10 linhas, e eu estou escutando o que ele está falando, ele está falando uma coisa, ele diz, borra tudo, apaga tudo, não escreve isso, isso vai ser pior, não vai ser bom. Eu, na mesma hora, apaguei tudo. No outro dia, na oração, Deus falando comigo, disse, muito bem, aquilo ali te salvou de ter outra briga. E aí, então, dessa forma, nós vamos ter mais capacidade para escutar a voz de Deus, dessa forma, aqui, ó, na nossa mente, ali dentro do lóbulo frontal, na glândula pineal, é onde nós nos comunicamos com Deus, onde Deus se comunica com a gente também. Mas se a nossa mente está embotada de alimentos, não vamos ter a mente limpa para escutar a voz de Deus, não existe. Por isso que Deus disse, os alimentos saudáveis, limpa essas 3 faculdades. Purifica essas 3 faculdades, física, mental e moral. E não é à toa que Satanás quer destruir as 3, não só uma. Satanás não quer destruir só a tua vida espiritual. Satanás não quer destruir só a tua vida física. Ele quer destruir as 3. Porque se ele destrói as 3, ele tem completamente você no poder dele. Onde é que está escrito isso? No livro Atenas.
Marte viu um plano de Satanás, ela viu uma reunião satânica, e Deus proporcionou que ela visse. Ela disse assim: vi Satanás e os anjos caídos numa grande reunião, onde estavam elaborando um meio para poder dominar a raça humana. Os anjos deram propostas sobre propostas, até que Satanás mesmo teve a ideia. E ele disse: transformaremos os alimentos que Deus criou em veneno. A uva, o trigo, da uva, do trigo, outra coisa, e outros alimentos saudáveis, vamos transformar em veneno. E aí ela viu isso quando? Justamente esse plano foi na Revolução Industrial. Através da indústria, Satanás levou o trigo para a indústria, refinou o trigo. No ano de 1946, os alemães aumentaram a quantidade de glúten no trigo. Nos anos 60 começou a doença da celiaquia devido ao excesso de glúten. Começou o problema de estranhamento, constipação, o problema do cólon irritável, problema de câncer de cólon, porque justamente pela modificação genética no trigo. Começou problemas com as uvas, problemas com as indústrias, refinou o açúcar mascavo, refinou muitas outras coisas, farinhas, causando assim muitas doenças no ser humano. Essa citação da Temperança, página 12, ele termina dizendo assim: ao transformar os alimentos em veneno, teremos controle absoluto humano e mudará as faculdades físicas, mentais e morais. Ele fala das mesmas 3 faculdades que Deus disse que era para preservar através da alimentação vegetariana. Então não é à toa que Satanás gosta, ele se diverte com os adventistas que estão chamando os vegetarianos de fanáticos. Ele se diverte, ele dá gargalhada dos adventistas quando um está contra o outro. Você ainda é fanático, você é muito extremista, só quer comer coisas vegetais, só quer comer pasto. Então você está no fanatismo, está no extremismo. Você muito radicalmente, aquele mesmo adventista que chamou o vegetariano de radical, ele depois tem uma diabetes, incha o pé, fica todo violeta, arrebenta úlceras e vai para o hospital a amputar o pé. Ele também ri daquele. Esse mesmo que riu do outro, que era vegetariano, que foi inspirado por Deus, esse mesmo teve diabetes, e esse agora está morrendo e foi amputado o pé e dá a gargalhada dele. Então, Satanás é muito sarcástico. Ele joga você contra o que está certo de você, da gargalhada de você. Ser uma pessoa que pensa que o outro é fanático, eu sempre digo, né? Talvez você seja fanático pelo queijo, talvez você seja fanático pela carne, porque aquele que você pensa que é fanático, ele somente está obedecendo à mensagem de Deus, onde diz assim: cereais, frutas, oleaginosas e vegetais constituem o regime dietético escolhido pelo nosso Criador. E esses alimentos preparados do modo mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos. Então, quando nós estamos escondidos de trás de Jesus, quando nós estamos buscando a justificação, santificação, glorificação e perfeição em Cristo, não quer dizer que aqui na Terra nós vamos conseguir ser perfeitos, nós vamos conseguir ser totalmente santos, conseguir ser totalmente justos. Existe um movimento da perfeição, existe um movimento da santificação dentro da igreja adventista mesmo. Isso é errado, porque ninguém vai ser perfeito em si mesmo. Ninguém vai ser perfeito conseguir, agora eu me afastei de todos os pecados, agora eu não peco mais, agora eu já estou perfeito. Isso é impossível. A perfeição, é o que eu falei para você, é a perfeição em Jesus, é a justificação em Jesus, é a santificação em Jesus, é nele. Se eu não me apresento ao Pai no nome de Jesus, eu não sou perfeito diante do Pai. Eu sou um miserável pecador diante do Pai. Mas se me apresento diante do Pai em nome de Jesus, o Pai vai ver em mim a perfeição de Cristo. Agora, aonde Deus não vê a perfeição de Cristo? Naquele que não se apresenta diante do Pai. Aquele que não se apresenta, ele está totalmente imperfeito, totalmente injusto, totalmente sem santidade. Então, por isso que Apocalipse diz: aquele que está justo, justifique-se ainda. E aquele que for injusto, busque ainda a injustiça. Então, é dessa forma. Se você está em Cristo, busque mais estar em Cristo, porque você vai estar em Cristo mais perfeito, mais santo, mais justo, mais puro. E é isso que Deus quer através da alimentação, que nós possamos conseguir essas coisas que nós não conseguimos, talvez, com outros tipos de alimento. É mais difícil, é mais complicado, porque o alimento, ele até nos separa de Deus, nos separa. Ele faz o ser humano
viver uma vida medíocre, uma vida de hipocrisia. Eu vou na igreja, eu mesmo, quantas vezes ia na igreja, dava escola sabatina, e depois, durante a semana, estava 6 dias pecando, vivendo uma vida de um mundano mais. Eu era adventista só no sábado. Então, muitas vezes, durante muitos anos da minha vida, eu fui adventista no sábado, mas durante os outros 6 dias eu era qualquer um mundano. Eu escutava música do mundo, eu fazia coisas do mundo, eu pecava, e pecados do mundo era normal. Então, por que não ser adventista os 7 dias da semana? Por que não abraçar a causa? Por que não abraçar a Jesus e ser adventista nos 7 dias da semana? Eu, quando digo para as pessoas que hoje eu devolvo a Deus até o dízimo do tempo, as pessoas dizem, mas isso aí não está na Bíblia. Lógico que não está. Isso é um plano meu, é uma coisa minha. Eu amo tanto a Deus, hoje eu quero viver tanto pertinho de Deus, que eu quero passar 2h30 com Deus. Eu quero passar 2h30 da manhã, eu tenho que estar cedo no meu trabalho, mas o que é que eu faço? Eu vou de manhã cedo estar com Deus, acordo mais cedo para estar com Deus e passar 2h30 com Ele e devolver a Ele o dízimo das 24 horas que Ele me dá. Então, não é só o dízimo do dinheiro físico que Ele me dá, eu também quero devolver o dízimo do tempo, mas é um plano do Paulo, é um plano meu. Se alguém acha que é gostoso, que é bom e quer colocar em prática, coloque. Aplique na sua vida, vai ser bom também para você. Você vai ver que é maravilhoso passar 1 hora conversando com Deus, passar 1h30 lendo a palavra de Deus. É muito gostoso. Mas são projetos pessoais, né? Projetos pessoais que cada um deve fazer. Assim como foi um projeto pessoal, eu mudar a minha alimentação, assim como é um projeto pessoal, você mudar a sua alimentação. Eu só estou dando as pautas do que foi bom para mim, e muitas vezes as coisas que foi bom para mim está sendo bom para outros também, né? Como o apóstolo Paulo, no começo, parecia que era meio abusivo, né, do apóstolo Paulo dizer, sejam perfeitos como eu sou, ou seja perfeito em tudo como eu sou, ou seja como Cristo, como eu sou de Cristo, uma coisa assim. O apóstolo Paulo falava que dava a impressão assim que ele estava dizendo que ele era perfeito, mas ele não estava dizendo que ele era perfeito, ele estava dizendo, seja perfeito em tudo, como eu sigo a Cristo, como eu faço com Jesus, como eu imito, imitadores, vai ser imitadores de mim, como eu. Então, eu pensava, ele está dizendo, sejam imitadores de mim, como eu sou de Cristo? Lógico. Olha que palavra mais bonita. Quando eu digo assim, sejam imitadores de mim, como eu sou de Cristo, eu estou dizendo assim, as coisas boas que eu faço, imitem. Porque essas coisas boas que eu faço, quem me ensinou foi Jesus. Então, imite essas coisas boas. Agora, se por aí, se porventura, você me vê fazendo uma coisa errada, não imite essa coisa errada. É o que eu digo para as pessoas quando eu estudo Bíblia, uma casinha, a igreja, né? Uma casinha de santos. Não, você vai entrar num grande hospital de doentes. Essa é a igreja, é um grande hospital de doentes. Se você entrar lá pensando que todo mundo é perfeito, que todo mundo guarda o sábado perfeitamente, que todo mundo durante a semana é uma pessoa assim, né? Beata, sem defeito nenhum, você está enganado. Você vai entrar na igreja olhando a Cristo. O dia que você desviar o seu olho de Cristo, seu irmão, você vai fazer com ele, vai afundar. Então, para você não afundar, nunca tire os seus olhos de Jesus. Seja para mudar a sua alimentação, seja para aumentar a sua fé, nunca tire os olhos de Jesus. Dessa forma, a sua vida vai ser mais perfeita assim, enquanto você estiver aqui na Terra. Mas é essa perfeição que eu falei no começo. Essa perfeição escondida de trás de Jesus. Sem estar escondido em Jesus, ninguém poderá ver a Deus. Você lembra de Moisés subiu ao monte e disse, Senhor, eu quero ver a tua glória. E me encanta, eu sou apaixonado por esse texto. Quando Deus assim, existia uma fenda na rocha, ali no Monte Horebe. Quando Moisés subiu e queria ver a glória de Deus, Deus enfiou a Moisés na fenda da rocha. Olha só, Moisés se meteu na fenda da rocha para poder ver a glória de Deus passando de costas, né? Que rocha, né? Quem é a rocha eterna? Rocha eterna. Então, olha só, a rocha eterna é Cristo. Para que Moisés pudesse ver a glória de Deus, Deus teve que meter a Moisés na fenda da rocha. Então, Moisés estava dentro de Cristo, na fenda da rocha, para poder ver a glória de Deus passando na frente dele. Então, se você quer um dia ver ou presenciar a glória de Deus, meta-se na fenda da rocha. Lucra mais
essa sua vida em Cristo, mais metido em Jesus. Porque dessa forma, você um dia, quando Jesus volte, você vai poder dizer, glória a Deus, aqui está o meu Redentor. Ele vive e eu também viverei para sempre. Que Deus te abençoe. Amém. Amém, Deus.
Amém, meus irmãos, amém. A gente teve uma pequena quedazinha aqui na internet, mas já tudo voltou. O Paulo conseguiu voltar também. Irmão Paulo, Sim, faça a oração final, faça essa honra. tá bom. Então, primeiramente, um abraço para todos, né? Fique com Deus. E incline a orar. Querido Pai que estás nos céus, estamos agradecidos, Senhor Deus, primeiramente por estar contigo nessas horas de descanso, horas do repouso. Que o teu Santo Espírito, Senhor, faça morada no nosso coração durante esse dia e que possamos estar com a nossa mente conectada com o céu nessas horas maravilhosas que tu nos deixou, Senhor, para poder descansar e estar em comunhão contigo. Abençoe nesse programa, nessa manhã, os que estiveram na escola sabatina, que estão nesse culto, para a tua honra e tua glória. Abençoe todo o teu povo que, através das redes sociais, estão buscando-te em espírito e verdade. Ajuda-nos a seguir firme, estar conectado com Cristo todos os dias. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Se possível, ninguém saia ainda. A gente tem um hino aqui para a saída. Viu, Paulo? Tradicionalmente, não sei aí na Argentina, aqui, quando termina os cultos, não sei se eu estou aparecendo. Quando é pequena para dois, ele conversar, sabe? Sim, verdade. Aqui a gente faz o mesmo. Quando termina, a gente abre aqui os microfones e a gente fica num bate-papo para se despedir, para se saudar. Tá. Eu vou colocar aqui o hino de saída tradicional, aqui, o 606, Amigo não saia sem Cristo, que Cristo seja o centro da mensagem dessa manhã. Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quero ser mesmo salvar, por isso morreu numa cruz. Receba essa oferta Amigo, não saia sem Cristo. Amém, amém, Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer a cada irmão, cada amigo que esteve conosco hoje. Uma pena que não estava a quantidade toda, porque algumas igrejas aqui já abriram, Paulo. Abrir. E algumas pessoas voltaram, foram para a igreja, e aqueles que não podem, né, ficaram em casa e estão aqui com a gente aqui. Mas, mais uma vez, uma alegria muito grande nossa, viu, de ter aqui, principalmente o irmão Paulo aqui, viu, irmão? Eu não pensei não que você fosse entrar, viu? Não era horário ainda de abrir o telefone, né, abrir o celular. Eu estava ainda no meio do meu culto, e aí eu não sei por que eu abri, para ver uma irmã que tinha um rapaz, que eu estou cuidando da mãe dele que está com câncer. Aí, como eu vi que ele mandou uma mensagem, gente, né? Aí eu entrei para ver, aí eu vi a sua mensagem e abri também. E aí fiquei naquela dúvida, entra, não entra, entra, não entra. E aquela vozinha diz, entra. Aí entrei. Eu fiz planos de o irmão pregar aqui pelo YouTube, né? Mas os planos de Deus foi bem maior do que os meus. O irmão pregou ao vivo. Olha só. Ainda no café da manhã, estava eu, a minha esposa, o meu filho mais velho, com a namorada dele, nosso, né? E o desafio é todo dia live, né? Sim. Aí eu disse, não, hoje é só à noite, agora de manhã não tem nada. Aí daqui a pouco a minha esposa baixa e já estou com o celular ligado, ela assim, ué, não falou que não tinha live? Eu, assim, me pegaram de surpresa. O irmão não sabia, mas tinha, né? Eu já sabia. Pois eu não sabia. Deus seja louvado.